Nós estamos fazendo aqui o nosso segundo vídeo dessa semana. Essa aqui é a 11ª semana de estudos remotos supervisionados. Já falamos sobre a proporção direta na regra de 3 simples, né? A regra de 3 tanto simples direta quanto a simples inversa, e a regra de 3 composta. Agora eu quero falar com vocês sobre a relação que existe entre a proporcionalidade e o gráfico. Ou melhor, como é que a gente pode representar as proporções, tanto a proporção direta quanto a proporção inversa, através de um gráfico. Tá bom? Vamos ver como que isso funciona? Já falamos um pouco sobre gráfico no ano passado, é hora de relembrar, né, e ver uma aplicação nova, especialmente quando nós falarmos da regra de 3 simples e inversa. Vocês vão ver que o gráfico é um pouco diferente. Tá? Vamos ver aqui um exemplo para relembrar como é que a gente faz para representar grandezas, a relação entre grandezas, através de um gráfico no plano cartesiano. Vamos relembrar os termos, os nomes que a gente dá e o procedimento que a gente faz para marcar os pontos das grandezas num plano cartesiano. Tá? Bom, então para isso eu trouxe uma situação aqui. Seguindo uma certa receita, é possível fazer 3 biscoitos com 1 xícara de trigo. Portanto, com 2 xícaras de trigo, né, se eu dobrar a quantidade de xícaras de trigo, vou poder fazer 6 biscoitos e assim por diante. Represente essa situação graficamente. O que está falando aqui é que com 1 xícara de trigo você consegue fazer 3 biscoitos. Mas eu quero começar antes, eu quero começar com 0. Então, se eu tivesse 0 trigo, 0 biscoitos. Bem lógico, né? Com 1 xícara de trigo, essa receita rende 3 biscoitos. Se eu continuar, 2 vão dar 6, 3 vão dar 9 e 4 vão dar 12. Tá? Repara que eu estou relacionando 2 grandezas. Uma grandeza é a quantidade de xícaras de trigo e outra grandeza é a quantidade de biscoitos que eu consigo fazer usando uma certa receita. Tá? Uma grandeza depende da outra. A quantidade de biscoitos depende da quantidade de xícaras. Então sempre nós vamos caracterizar a grandeza que é independente como x, tá bom? Guarda isso como informação. Sempre a grandeza que é independente, vou botar aqui só uma abreviação, vai ser a grandeza x. E a grandeza que for dependente, aquela que é calculada usando a primeira, é a grandeza y. O x, pessoal, é caracterizado sempre, ele é marcado sempre aqui no eixo da horizontal. O eixo x também é conhecido como eixo das abscissas. Enquanto que o eixo y, que é esse aqui da vertical, é conhecido como o eixo das ordenadas. Vamos ver como é que a gente marca esses pontos aqui, vamos relembrar. No fundo do meu plano cartesiano eu já coloquei uma malha quadriculada. Né? O gráfico não tem que ter essa malha quadriculada, mas facilita a vida, né? Tendo essa malha quadriculada aqui para você marcar os pontos. Então, por exemplo, o primeiro ponto vai ser aqui, ó, o cruzamento entre 0 e 0. 0 de x com 0 de y. Tá? Então, marca aqui a origem do plano cartesiano. O próximo ponto, ó, x é igual a 1, vou fazer uma marquinha aqui, anotar 1, y é igual a 3. Vou marcar aqui do lado, 3. Tá bom? O próximo vai ser x igual a 2, 2 xícaras de trigo vão conseguir produzir 6 biscoitos. Deixa eu marcar os pontos logo aqui. Ó. 1 com 3 vai ser o cruzamento dessas duas informações, é esse ponto. 2 com 6 vai ser este ponto aqui. Próximo, 3 com 9. Vou fazer aqui a marcação. Então, nós vamos obter este ponto aqui, olha. Repara, na horizontal e na vertical, que se ele está na posição certinha, tá? E o último que eu quero marcar aqui é o 4 xícaras, correspondendo a 12 biscoitos. Vamos botar o 12 aqui no eixo Y. Claro que esse gráfico ele pode aumentar, estou fazendo um tracejado aqui, mas que é desnecessário, né? Porque o gráfico mesmo é formado por esses pontos aqui, olha. Tá? É claro que você pode continuar essa tabela, esse gráfico, pelo tamanho que você quiser, né? E que você dispuser aí para você fazer. Porque o gráfico não tem fim. Ele tem, assim, os valores mais apropriados. Por exemplo, para esse gráfico não seria apropriado usar valores negativos, né, de x nem de y. Não faria sentido. Também não seria tão apropriado você usar valores decimais. Né? Pode sim. Né? Eu posso usar, por exemplo, 2 xícaras e meia, 3 xícaras e 1/8. Posso. Mas usar, por exemplo, decimais do tipo 7,29 xícaras seria estranho, não é tão apropriado, embora aqui seria possível também. Tá? E se eu fizer a conexão, se eu observar o que está acontecendo com os pontos, eu vou conseguir enxergar, possivelmente aqui, olha, uma linha de tendência entre esses pontos. Se eu tentar ligar esses pontos aqui por uma linha,
utilizando aqui mão livre, né, mas tentar aqui ver se sai uma linha que reflita a realidade. Ó, essa é uma linha que, na verdade, é uma reta, tá? E que reflete, pessoal, a tendência desse gráfico, dessa relação entre essas duas grandezas, tá bom? Algumas características, então, desse gráfico. A primeira eu já escrevi aqui, é uma reta. A outra característica, que todas as vezes que você fizer uma relação desse tipo que eu estou fazendo, que é uma relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais, é que sempre vai passar pela origem. Mesmo que para aquela situação, aquela origem não faça muito sentido. Por exemplo, não faz muito sentido eu falar que com 0 xícaras eu faço 0 biscoitos. É uma situação bem óbvia. Mas eu quero dizer que a linha de tendência de uma relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais sempre passa pela origem. Tá? Se eu fizer a ligação, a continuidade da linha, ela vai passar por lá. E eu queria mostrar isso para vocês. Então, dá para a gente então ver uma característica que pessoal, sempre funciona, sempre presente em todas as vezes que você faça a relação de duas grandezas que são diretamente proporcionais. A linha de tendência entre essas duas grandezas é uma reta, e essa reta passa pela origem. Tá bom? Com isso a gente consegue fazer, por exemplo, a previsão. Eu poderia utilizar essa reta para fazer uma análise de quantos biscoitos eu conseguiria fazer com 50, com 10, com 500 xícaras de trigo. Tá bom? Bom, agora eu vou passar aqui para o próximo exemplo. E esse próximo exemplo é de uma situação inversa. É uma situação de relação entre duas grandezas inversamente proporcionais. Um criador de frangos sabe que um pacote de ração é suficiente para 4 frangos durante 9 dias. Ele consegue, né, manter 4 frangos durante 9 dias com um pacote de ração. Ele já tem essa experiência. Agora, estou pedindo aqui, olha, que você faça os cálculos necessários para completar a tabela e depois marque os pontos da tabela no plano cartesiano. Bom, você vai precisar de fazer aqui uma regra de 3 inversa, porque quanto mais frangos, menos dias a ração vai durar, você sabe disso, né? Então eu queria que você completasse essa tabela e depois fizesse o gráfico. Bom, eu não vou parar aqui o vídeo, então seria interessante que você pausasse, fizesse no seu caderno aí, depois despausasse e conferisse os resultados, tá bom? Espero que você tenha feito e agora a gente segue aqui para a resolução. Com 2 frangos, se você fizer as contas necessárias, você vai descobrir que a ração vai ser suficiente aqui para 18 dias. Se você tiver 6 frangos, vai dar para 6 dias. Se você tiver 9 frangos, vai dar para 4 dias. E se você tiver 12 frangos, vai dar para 3 dias. Muito bem. Repara agora, pessoal, não sei se você já fez, né? Espero que você tenha feito a tentativa aqui de marcar os pontos. Não vai dar uma reta, vai dar alguma coisa um pouco diferente. Vou marcar esses pontos para você ver, ó. Primeiro, quando x é igual a 2, o y está lá em cima, no 18. Deixa eu só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou marcar logo 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aqui em cima está o 18. Vou marcar aqui 18. O cruzamento dessas duas informações se dá nesse pontinho aqui que eu estou pintando. Tá? O próximo vai ser x igual a 4, y igual a 9. X igual a 4. Aqui, y igual a 9, já marquei. Então, é nessa altura aqui. Vou marcar aqui, ó, 9. Tá? O próximo, x igual a 6, vai estar 2 aqui, olha, 2 para frente, né? X igual a 6. E y também igual a 6. Então, 9, 8, 7 e 6 aqui embaixo. Então, vou cruzar essas duas informações aqui, temos mais um ponto. O próximo, x igual a 9, 7, 8, 9, está aqui. E y igual a 4. 1, 2, 3 e 4 é neste ponto aqui. Então, vou marcar aqui também do lado que y igual a 4 está nesse ponto aqui. Próximo, 10, 11, 12, pessoal. 12 aqui, tá? E x igual a... E o y agora vai ser igual a 3. 1, 2 e 3 aqui. Pronto. Pontos marcados. Vou pegar aqui uma cor diferente para destacar. Tá? Vou fazer a ligação. Tem como isso ser uma reta? De jeito nenhum, né? Então, olha só, vou fazer aqui a ligação desses pontos. Não vai sair exatamente como eu gostaria, né? Porque usando o mouse aqui não é tão simples de fazer. Mas olha bem, a tendência é essa, olha. Essa é a tendência. Esse tipo de gráfico aqui não é uma reta, tá?
Esse é um tipo de função específica, né, de função inversa. Né? A gente tem aqui a relação entre duas funções, onde uma grandeza é inversa da outra, uma é a inversa da outra, e dá esse tipo de gráfico, esse tipo de curva, tá? Que nesse caso aqui é uma curva decrescente. Bom, já deu para vocês verem aqui como é que faz o gráfico, já deu para ver como que se comporta tanto as grandezas que são diretamente proporcionais, quanto as grandezas que são inversamente proporcionais, tá bom? Agora tem exercícios para vocês fazerem, né, que estão marcados naquele arquivo que eu coloquei no blog de vocês, na nossa matéria de matemática. Lá tem um arquivo orientando todas as atividades que você tem que fazer durante essa semana, tá bom? Espero que você esteja bem, que fique bem, faça esses exercícios e que, se tiver dúvidas, anote essas dúvidas, pode me mandar um e-mail ou então você espera para a gente conversar sobre essas dúvidas nas nossas aulas online, nos nossos encontros que nós vamos ter. Tudo bem? Então tchau para vocês, gente, até a próxima.